Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, eu trabalho com inteligência artificial e hoje é mais um vídeo sobre Midjourney e eu vou trazer uma funcionalidade surpreendente e fenomenal do Midjourney, que é exatamente você poder reaproveitar e utilizar estilos. Então vamos lá, direto aqui na solução, como que eu faço para reutilizar um estilo? Então, aqui por exemplo, se eu olhar eu tenho as várias imagens aqui na aba de Explore, tá? Imagina que eu, por exemplo, estou navegando aqui, então imagine que eu gostei, por exemplo, dessa imagem aqui. Se eu clicar aqui nesse ícone da paisagem, ele vai trazer a imagem para cá, mas eu não vou utilizar ela. Vou utilizar esse clips aqui, que agora, se eu colocar qualquer palavra, por exemplo, colocar aqui um boat e vou fazer a mesma coisa aqui com por exemplo, um homem surfando, tá? Então vamos ver aqui como que ficou as imagens. Então eu vejo aqui, ó, se a gente comparar a imagem original, que é esse espécie de peixe aqui, se eu olhar agora, ó, todas as imagens criadas estão no mesmo estilo, né? Então aqui o barco, né? Vocês veem aqui essas, principalmente a questão das cores, tudo muito parecido, tá? Mas não necessariamente só isso. Se eu quiser, o próprio Midjourney, ele já tem algumas imagens prontas, alguns estilos de referência. E a forma de você utilizar isso, vocês vão ver que é bastante simples. Mas antes disso, vamos pegar algumas imagens, né? Imagine que eu estou sem ideias. O que eu desenvolvi aqui? Aí indo para o ChatGPT, eu criei um GPT chamado Prompts de Imagem. Então eu posso colocar aqui, estou sem ideias, quero criar imagens. Me ajude. Então aqui ele me deu algumas opções. Eu vou pegar, por exemplo, essa terceira aqui, personagens históricos com twist moderno. Então ele me trouxe aqui, por exemplo, a opção de um samurai, de uma rainha, de um pintor, um cavaleiro ou um faraó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o primeiro mesmo, eu gostei do samurai. Então eu vou copiar, vou voltar para o Midjourney. E aí, só para vocês verem, eu vou colocar sem nada aqui. Vou colocar simplesmente esse e vamos ver o resultado. Então eu criei aqui duas vezes, tá? A única diferença é que aqui utiliza o meu código de personalização, que eu mostrei para vocês o que seria essa personalização baseada no seu estilo no primeiro vídeo aqui de introdução ao Midjourney. Então, se você tiver interesse em saber como é que funciona essa personalização, vai no vídeo. Mas só para vocês verem, então, aqui, ó, a qualidade das imagens, né? Então, aqui é com a minha personalização e aqui sem a personalização. Então, imagina que eu não gostei desse estilo. O que eu posso fazer? Simplesmente eu posso pegar o mesmo prompt, tá? Então eu posso aqui utilizar o mesmo prompt. E agora eu coloco o campo menos menos sref ou style reference. E aqui eu vou colocar vários, né? Então eu vou até copiar aqui para facilitar e vou colocar alguns. Vou colocar, por exemplo, do 1 ao 5. 1, 2, e agora a gente aguarda o resultado e vamos ver o que vai sair. Bom, então finalizou aqui. Então só para vocês verem. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, depois o 4 e o 5, mas vocês veem aqui, ó, o estilo 1, mais ou menos estilo de anime, aqui um estilo mais escuro, aqui ele trouxe uma espécie de quadrinhos no quinto. Então é bastante interessante você começar a brincar com esses estilos de referência. Então imagina agora se eu pegar um outro, aqui eu vou, por exemplo, pegar o faraó. Eu volto agora aqui, vou colocar o mesmo prompt e vou colocar, por exemplo, o estilo de referência 5. Bom, então finalizou aqui, eu consigo ver exatamente que ele trouxe o mesmo estilo de imagens. Então, se você às vezes está construindo algo que você precisa dessa consistência no estilo, não tanto do personagem, mas no estilo, né? Você vai ver que com esse sref, ou Style Reference, você consegue exatamente isso. Então, ó, só para a gente dar um zoom aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó, os samurais, né? Nesse estilo de referência 5 que eu coloquei, e aqui o faraó, né? Então vocês veem que assim é bem interessante
dá para utilizar, né, essas imagens trazendo o mesmo estilo. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, mas como eu vou saber todos esses estilos, quais que eu devo utilizar, qual que é cada um, eu tenho que gerar tudo isso aí? Aí eu vou falar, não, eu já criei isso aí para você. Então, se você tiver interesse, estou disponibilizando aqui de graça para vocês os 100 estilos, até para mostrar para vocês, né? Eu criei eles com as fotos do Iron Man. Então, se eu olhar aqui, ó, então aqui, por exemplo, só para passar rapidamente, então estilo 1, estilo 2, 3. Com isso, você vai ter, eu vou disponibilizar para vocês em um PDF, todos esses estilos aqui, né, para você utilizar da forma que você quiser. A ideia é de você bater o olho e falar, tipo, nossa, gostei, por exemplo, desse estilo aqui, é o SRF 12. Então, eu vou sempre utilizar o SRF 12 na minha imagem. Então, eu já gerei todas as 100 imagens dos 100 primeiros, então só para mostrar aqui, ó, exatamente esse aqui é o estilo 100. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês fazerem o download. Bom, e aqui na própria documentação também, se você tiver interesse do Midjourney, na aba de Style Reference, ele explica exatamente todos os comandos, né? Como eu falei, você pode utilizar até múltiplas referências, né? Não precisa ser só uma, né? Então você pode até colocar imagens, outras imagens como referência. Você pode colocar o random para ele pegar uma referência qualquer, ou como eu falei, colocar os números, por exemplo, e é o que você pode baixar aqui embaixo no link que eu vou deixar, tá? Ele mostra exatamente aqui, ó, ele pegando uma imagem, por exemplo, essa imagem aqui desse desenho de gato, e ele colocou no prompt um gato, que seria essas imagens aqui, e se ele coloca a imagem como referência, aí ele traz exatamente o mesmo estilo da imagem, né? Inclusive, você também consegue trazer a força, se você quiser, né, que ele puxe mais para o que você colocou como referência ou não, tá? Inclusive também ele tem algumas versões já disponíveis desse estilo, e aqui ele explica também da questão do randômico, tá legal? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você tiver mais alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá seu like, curte o canal e te vejo no próximo.